Bom, então a gente passa para a segunda parte, né, dessa aula e trazendo agora essa questão de um aprofundamento no simbólico, pegando a perspectiva que o simbólico é que constrói a representação significativa, né? Ou seja, a gente usa o universo simbólico para produzir essas significações que vão estruturar a realidade representada, né? É importante a gente entender, já que agora nós estamos trabalhando com esse aspecto da racionalidade ou da questão do logos, né? Então logos como a lógica, né? É importante trazer primeiro uma informação para entender o funcionamento dessa relação entre o simbólico e o lógico, porque o simbólico trabalha num campo de significação abstrata, enquanto a lógica trabalha dentro de uma maneira relativamente técnica, né, na causalidade. O Ruiz fala assim: enquanto a dinâmica da racionalidade se realiza prioritariamente por meio do logos, o simbólico se desenvolve principalmente por meio da imagem, né? Então, essa imagem ela é dada pelo simbólico, porque o simbólico é que vai trazer toda essa ponte, toda essa realização do desejo e colocar numa imagem. Só que essa imagem é uma imagem lógica, ela não foge do lógico. Por que, que ela é uma imagem lógica? Porque ela tem que ser uma imagem permitida dentro do aspecto da realidade. Ela não pode ser algo completamente caótico, fora daquilo que as relações causais lógicas permitem. Então, a imagem ela tem uma estruturação simbólica, ela é toda estruturada simbolicamente, né, por meio do significado, só que o logos vai pegar toda essa significação e colocar dentro de uma imagem que não vai ser maluca, dentro de uma imagem permitida, dentro de uma imagem lógica, dentro de uma imagem compreensível, né? Dentro de toda aquela lógica que a gente estudou, né, das determinações sociais, das permissões sociais, dentro de um efeito final permitido, dentro das possibilidades sociais e tudo, que a gente viu na sociologia. O logos busca determinar de modo conclusivo a realidade, né? Então essa imagem final ela é uma conclusão da realidade. Por isso que a gente entende essa imagem, essa realidade representada como uma conclusão final, né? É por isso que ela está fechada, por isso que a gente não abre ela, por isso que a gente coloca ela como algo definitivo, né? Conclusivo. Só que a imagem ela traz uma abertura indefinida de sentidos, né? Então o simbólico traz uma abertura muito grande dos sentidos e toda essa abertura vai ser colocada de uma maneira conclusiva na imagem. A imagem é uma produção significativa, o logos é uma configuração explicativa, né? Então a imagem ela tem esse conteúdo significativo, só que o logos traduz isso tudo numa explicação lógica, traduz isso tudo numa explicação compreensível. Então o logos vai pegar essa imagem que a gente tem e transformar ela em algo explicativo, em algo assimilável em termos de entendimento. A imagem implica uma pluralidade de sentidos, né? O logos o separa em definições precisas. Então essa imagem final ela vai ser expressa dentro de uma definição específica, limitada e delimitada em um mínimo socialmente aceito. A imagem flui como uma indeterminação radical, o logos fixa os limites precisos por onde se deve transcorrer o pensamento e até onde lhe é permitido chegar. Então, o logos traz esse formato final permitido, né, e dentro dos limites das possibilidades colocadas socialmente. Aí eu vou resgatar um pouquinho, mas agora brevemente, a questão de novo da etimologia da palavra do símbolo, né, que vai chegar no símbolo, no grego, né, escrito SYMBOLON,
B-O-L-O-N, que traz o sentido de reunir duas partes separadas, duas metades de um objeto que, ao juntar-se, formam a unidade perdida. Por que isso é muito importante? Porque eu falei da questão da fratura humana, né? E a fratura é o ser que está em unicidade e ele se separa em duas partes, né? Fica o ser fraturado de um lado, que é o que somos, e a unicidade do outro, né? Que eu até falei que aí a gente entra nessa aprendizado espiritual para poder fazer a união e que o simbólico vai fazer essa união de uma maneira, ele não vai unir, ele vai só criar uma ponte de sentido, né? Ele vai só ligar de alguma maneira uma coisa ao outro. E aí a gente vai colocar isso numa imagem como se fosse de fato uma união, mas não é. O que está por detrás dessa imagem é só uma ponte de ligação de sentido. Só que a gente enxerga a imagem como se tivesse novamente conectado, né? Então é muito importante esse conceito, essa etimologia, essa origem da palavra, né? Porque ela mostra que o símbolo, então, é aquilo que faz a união entre duas coisas. Então a gente usa o simbólico para criar uma representação de que aconteceu essa união. Lembrando que é uma representação só da imagem. Então a gente cria só a imagem, e essa imagem lógica, né, dentro de um permitido, de que aconteceu de novo essa união, mas que de fato não aconteceu. Essa imagem é a nossa realidade representativa, que é um auto-engano, ela é enganosa. O Platão, na obra O Banquete, ele traz uma definição também interessante. Ele vai falar, mais uma vez, que foi separada a natureza humana em dois, sentindo cada parte a falta de sua própria metade. Né? É isso que eu trouxe na fratura humana. Foi separado em dois a natureza humana e a gente está aqui, né, sentindo falta da unicidade, sentindo falta da completude. Que aí é que dá origem àquela sensação de vazio, a falta de plenitude, né, a sensação de que está faltando alguma coisa. Rodeavam-se com seus braços, enlaçando-se entre si, desejosos de unir-se numa só natureza. Né? Então, mostrando esse desejo, novamente, dessa união, que aí, então, voltando na ponte dos desejos, mostrando essa questão dos desejos como sendo o elemento motivacional. Cada um de nós, efetivamente, é um símbolo de homem, né? Ou seja, cada um de nós é uma parte tentando fazer essa ligação de novo. Como resultado do corte em dois de um só ser, e apresenta uma só face como os linguados. Daí que cada um busque sempre a seu próprio símbolo, né? Daí que cada um busque sempre o seu preenchimento. Né? Então, esse conceito do símbolo está trazendo o símbolo, então, como o processo, vamos colocar assim, o processo que a gente utiliza de trazer de volta essa unicidade, de trazer de volta essa conexão, essa união. Só que como isso tudo acontece somente por meio de significados, né, por meio de representações, que é colocado numa imagem lógica, não há esse preenchimento verdadeiro, igual eu já disse. Né? Então, vai falar que é a junção simbólica que confere o sentido pleno à realidade fraturada. Mas aí, olha só, é essa junção que confere o sentido de plenitude. É só um sentido. Tá? O símbolo rejunta as partes separadas. O ser humano, ao conferir um sentido às coisas, realiza uma juntura simbólica com o mundo. Ele tenta, desse modo, uma superação da fissura interior que, ao constituir-se em um ser autoconsciente, o fraturou como pessoa e o distanciou do mundo. Então isso vai mostrando como o simbólico vai nos trazendo de volta, não é nos trazendo de volta, né? Como o simbólico representa essa nossa tentativa, ou permite essa nossa tentativa de fazer essa junção novamente com essa unicidade. Então, isso vem mostrando para nós que o simbólico é aquilo que
que a gente utiliza para tentar fazer essa conexão. Só que isso não é uma conexão verdadeira que acontece, é uma conexão por meio do significado. E aí a gente vai compor uma realidade que produz esse significado para nós. Só que produz não é porque a gente voltou à unicidade, é porque a gente volta àquela questão do desejo, que está escolhendo objetos, e esses objetos é que vai fazer uma representação de que aconteceu de novo. Só que essa representação, ela é só pelo significado, ela não é pelo acontecimento em si. Porque o acontecimento em si está no âmbito espiritual. E essa imagem que é formada para nós está no âmbito da mente, está no âmbito do logos, está no âmbito do ego. Por isso que acontece, por isso que não acontece essa associação, porque a gente abdica da vida espiritual e vai fazer só uma reapropriação simbólica através do ego, e não pelo sentido espiritual que o Jung vai chamar de self. Então, o que é o grande problema que a gente tem hoje na nossa experiência de um modo geral, e a sociedade contribui para isso? É que a gente tenta fazer essa religação com esse elo perdido, né? A gente tenta preencher esse vazio, ou a gente tenta obter a plenitude através dos mecanismos do ego e do desejo, selecionando objetos, desejando objetos para produzir a imagem de que somos completos. Mas é só uma produção de imagem que é falsa, que é enganosa. E a gente não vai pelas vias espirituais para aprender espiritualmente a fazer essa reconexão. E o certo seria, então, a gente ir pelas vias do self, né, para poder fazer essa reconexão. Então, o nosso grande problema é que, dentro da psique humana, ao invés da gente utilizar o self para fazer esse preenchimento, que é onde a gente poderia fazer esse preenchimento de uma forma mais profunda e mais essencial, mais verdadeira, a gente utiliza o ego para poder fazer essa apropriação, esse preenchimento, essa apropriação da outra parte. Só que aí, quando a gente faz isso pelo ego, a gente faz de uma maneira enganosa, só por meio da alocação de sentidos que não são verdadeiros. Tá? Então, o símbolo corresponde à capacidade de juntar partes separadas. O símbolo tem como potencialidade própria a conjunção das partes fraturadas numa nova unidade significativa. O simbólico é uma potencialidade própria do imaginário. Então, a gente vai tentar fazer esse elo de ligação através da apropriação simbólica, né? Através da associação de símbolos que vão emitir determinados significados. E esses significados são significados que estão associados a uma possibilidade de completude. Só que aí o que acontece? Às vezes a gente então está sentindo essa sensação de vazio, aí a gente pega relacionamento amoroso, por exemplo, e usa o outro como símbolo para construir uma função simbólica de preenchimento, e quer que o outro então me preenche de amor e tampa essa parte minha que está carente, que está fraturada, né? Que está tendo essa associação da dor, da perda. E isso não é real, porque não, é as vias do ego, né? E aí é só um preenchimento imagético, por meio de um preenchimento semiótico, por meio de um significado. Só que esse não é o significado verdadeiro e que está na via do ego. A função simbólica da pessoa mana da sua fratura. Fraturada e confrontada com o mundo próximo e distante, sua relação não é mais a da harmonia natural do instinto, mas a da criação significativa. Então, quando a gente vai pelas vias do instinto, a gente aproxima dessa experiência espiritual, né? Nos trabalhos de Hércules, inclusive, eu falei sobre isso, para quem assistiu. E naquele vídeo sobre as 3 verdades, também eu estou falando sobre isso. Como que a verdade espiritual é a verdade instintiva. Está relacionado com o centro instintivo, né? E aí, quando ele está falando, então, que a função simbólica da pessoa mana da sua fratura, está querendo dizer o seguinte: a gente se fratura, né? E aí, então, a gente começa essa busca pela reconexão. Só que aí a gente desenvolve uma função simbólica, que é o quê? Que é o preenchimento desse vazio a partir dos significados, e não de um preenchimento essencial verdadeiro. Né? Então a gente, ao invés de ir pelo caminho do self, porque o self tem essa função instintiva, né? O Jung falou isso, que o self tem essa função instintiva,
Tá conectado à intuição. E ao invés de a gente fazer esse caminho pela intuição, que seria o caminho do self, o Ruiz, o Jung, o Freud também vai falar isso, o Klaus também vai falar isso, que a gente vai através da criação significativa. E aí essa criação significativa, ela rompe a harmonia, ou seja, ela não permite o preenchimento dessa fratura. Ela então nos joga numa lógica racional e emocional, mas principalmente racional, por isso eu trouxe a questão do logos, né, da racionalidade. Aí, então o que acontece? Essa ruptura, né, essa fratura, a queda do paraíso, ela provoca uma necessidade permanente de junção com o mundo do qual a gente fazia parte, né? E essa junção, se fosse pelas vias do instinto, a gente ia chegar numa junção mais próxima do natural. Só que aí a gente perde essa junção do natural e se coloca numa tentativa cultural de preenchimento. O Ruiz vai falar assim, essa ruptura interior provoca a necessidade permanente de uma junção com o mundo do qual faz parte, embora sempre o está transcendendo. Junção que não mais pode ser natural e sempre tem que ser cultural. Então a gente coloca nessa função de um preenchimento pela lógica do cultural. Quando ele está falando dessa lógica do cultural, ele está então remontando aquelas questões das institucionalizações, das legitimações que a gente viu na sociologia, onde a gente vai tentar fazer um preenchimento pelas vias do permitido social, que aí tem esse grande impacto da razão, né, que é o que é permitido socialmente, e com isso a gente perde a ordem natural do instinto. No sem fundo humano, a contradição se dilui e o simbolismo, ao manifestar-se, integra os contrários numa correlação conflitante. O logos define com nitidez os contornos dos elementos, analisa-os e classifica-os por meio de uma separação e diferenciação. Então, a gente, ao fazer essa tentativa de preenchimento pelas vias da significação simbólica, que vai ter o logos como o definidor do critério último do que é a imagem, o que a gente está fazendo então para preencher essa nossa necessidade do vazio? A gente está utilizando elementos analíticos, né? A gente está fazendo análise e classificações para poder, da separação e da diferenciação, para poder suprir essa separação e essa diferenciação. Então a gente perde o caminho da intuição e fica muito dentro da lógica analítica, dentro da lógica social. E é isso que o simbólico vem trazer para nós. Nossa relação com o mundo é mediada sempre pela significação que damos a ele. Na ação interpretativa, não só nos aproximamos dele como nosso mundo, senão que nos produzimos como subjetividade mundanizada. Então, ele está falando que essa nossa relação com o mundo é sempre mediada pela significação, né? Ou seja, é sempre mediada pelos sentidos que damos ao mundo. Daí, o universo simbólico. Esse sentido que damos ao mundo, a gente dá esse sentido simbólico através esse sentido significativo, da significação para o mundo, a gente dá através do universo simbólico. Então, esse mundo, a maneira como a gente entende o mundo, que é sempre pela significação, e como que a gente então entende o mundo através da significação? A gente entende o mundo através dos elementos simbólicos. E é aí, entendendo o mundo através da significação, que a gente cria uma representação do mundo, que é uma interpretação. Por isso que ele vai falar, na ação interpretativa, nós nos produzimos, nos apropriamos do mundo e também nos produzimos enquanto sujeito mundanizado. Então, a gente interpreta o que é o mundo e a gente interpreta o que somos dentro desse mundo. Então, a gente acaba se moldando dentro desse aspecto do mundo, só que esse mundo tem toda aquela influência e toda aquela perspectiva que a gente viu na sociologia. Então tem um parâmetro do que pode ser o mundo e do que não pode, né? As institucionalizações contribuem para isso, as relações de poder, as legitimações, né? E aí a gente então interpreta esse mundo dentro de uma base comum social
e nos colocamos também como sujeito dentro desse mundo. Então a gente entende o que é o mundo e nos coloca como um sujeito coerente nesse mundo. Só que isso tudo na base do significado da produção da imagem. Então o simbolismo é o modo de nos relacionar com o mundo e a forma com que estruturamos nossa subjetividade. Ao interpretarmos a realidade, o simbólico nos produz como um modo de ser dentro desse mundo. Então é através do simbólico que a gente acaba produzindo o nosso modo de ser. Como que isso acontece, né? A gente faz, então, voltando lá na parte anterior, a gente faz a apropriação do que está acontecendo, e aí a gente já tem um sentido lógico que é permitido e que é proibido, que a gente viu na sociologia, que é esse aspecto social do mundo. Ao mesmo tempo, a gente, dentro desse parâmetro da necessidade e do desejo, através das sensações pelos sentidos do corpo, né? De um lado. Do outro lado, as permissões sociais, e aí a gente joga isso tudo dentro do arcabouço de memória e do self, e aí a gente então projeta essa imagem dentro desse todo coerente. Então essa representação final da nossa realidade, ela vai ter esse aspecto social e vai ser mediada por esse aspecto do desejo, e aí dentro do nosso saber, dentro do nosso conhecimento, a gente vai elencando quais são os objetos a serem desejados para poder suprir simbolicamente essa fratura. Então vocês podem perceber que tem esse elemento social muito forte e isso não nos permite seguir a via do self. Porque esse elemento social muito forte, ele está dentro da camada do ego. E aí a gente acaba priorizando essa camada do ego e deixando de lado essa perspectiva do self. Então a gente abnega, de certa maneira, o self para poder ter essa primazia pelo ego, porque o ego atende a essa perspectiva social, a essa apropriação social, essa definição do limite social do que é a realidade. O símbolo, sem o logos, se transforma num efêmero transcurso de imagens que transitam de modo fugaz e irrelevante. O logos, sem o símbolo, degenera numa estrutura vazia de sentido, impotente de sua rigidez conceitual. Então, o símbolo sem o logos se transforma num elemento efêmero, num efêmero transcurso de imagens. Né? Por quê? Porque aí vão ser imagens soltas, sem explicação, sem sentido lógico, sem entendimento. E é o logos que dá a explicação, é o logos que dá o entendimento à imagem, que é aquilo que eu disse. Né? A imagem, então, ela é produzida a partir de uma estrutura lógica, que é o que nos permite compreender, entender e explicar o que está acontecendo. Se não tivesse esse aspecto do logos, a gente ia entrar num mundo de sentidos, ia se perder nesse mundo de sentidos, pelo menos dentro da perspectiva humana. Não estou falando que isso é ruim nem bom, estou falando que é assim. Tá? Muitas vezes, dentro do processo terapêutico, pelo menos com a Gestalt, é importante a gente desligar um pouquinho o logos e se permitir num fluir de sentidos que parece ser relativamente aleatório, e depois a gente vai descobrir que não é. Mas esse fluir do sentir é importante porque aí tem muita informação sobre o que é a nossa essência, e isso nos permite nos conectar com a essência. Então é importante. Mas a gente precisa desse logos para ter um entendimento de base comum para poder viver em sociedade. E o logos, sem o sentido, vai ser pura teoria, né? Vai ser uma rigidez conceitual muito grande, porque vai ser teoria pura. Então, para o entendimento do que é o mundo, o ser humano precisa do logos. Só que o problema é que a gente tem uma primazia muito grande pelo logos, e aí acaba entrando numa rigidez, numa fixidez conceitual muito grande, onde não se abre para outra perspectiva. E quando a gente está muito nessa rigidez, é importante então frear o logos e permitir que o simbólico tome vazão e entrar nesse sentir. Mas se ficar muito só no sentir, pode acabar saindo um pouco do meio social e acabar sendo marginalizado, porque o meio social exige essa apropriação lógica das coisas. Então, pessoal,
esse vídeo sobre o simbólico é só um complemento mesmo, ele é um pouco mais curto, porque é importante todas essas informações que foram tendo para a gente entender como que é o funcionamento do simbólico dentro dessa produção da representação da realidade. Não adiantava eu falar antes que o simbólico permite essa representação da realidade, porque eu precisava explicar o que é essa representação, para agora a gente pegar tudo que a gente viu do simbólico até aqui, para poder entender então como que o simbólico ele impacta essa produção da realidade, né? Eu já disse essas coisas sobre o simbólico anteriormente, eu não vou ficar repetindo. Né? Mas eu queria trazer esse entendimento do simbólico, então. Essa ponte, como que o simbólico é utilizado dentro do desejo, como que o simbólico faz parte do senso de inteligência para poder fazer essa eleição dos objetos, porque cada objeto que é eleito como um objeto de satisfação do desejo ou da necessidade, esse objeto é um objeto simbólico. Por quê? Porque ele emite significado. Por isso que eu falo que todos os objetos que nós temos ao nosso redor, eles têm um significado. Porque eles são objetos que a gente, de alguma maneira, elenca para trazer alguma associação que vai nos conectar novamente com aquela essência perdida, com aquela parte perdida, né? Por isso vocês podem perceber pelos vídeos que a minha sala é toda simbólica. E o que é essa ser uma sala toda simbólica? Ela é repleta de objetos, que são objetos que foram eleitos pelo meu desejo de me conectar novamente com a divindade, com a fonte perdida, né? de me preencher, de acabar com essa minha fratura. Então são objetos simbólicos, porque eles emitem significados para mim, que são significados que me reconectam com essa essência espiritual. Né? E é isso que a gente faz o tempo inteiro. É isso que é o campo simbólico. Aonde a gente passa, vocês podem pegar aí agora onde vocês estão, vocês vão, tudo que vocês olharem ao redor são objetos simbólicos. Então a nossa realidade ela é toda produzida por objetos simbólicos. Ela é toda produzida por símbolos, que são esses elementos que eles emitem determinados significados, que esses significados eles são pontes de realização de desejo. São elementos que vai provar para nós mesmos que aquele desejo está sendo cumprido ou que aquela necessidade está sendo suprida. Lembrando que não necessariamente é real, e na maioria das vezes não vai ser real. Vai ser apenas no âmbito do sentido e da interpretação. Vai ser apenas no âmbito da representação. Ou seja, vai ser apenas no âmbito de produzir a imagem de que está sendo suprido ou realizado o desejo. Tá? E lembrando que essa imagem há uma grande chance de ser enganosa. Na maioria dos casos, essa é uma imagem que a gente produz enganosa e que fica apenas no âmbito do significado. O que acontece? O significado ele é muito fácil de ser produzido. Né? Ele é só um sentido, ele é só uma interpretação. Então, se a gente pegar um objeto, a gente consegue transformar esse objeto em qualquer sentido e significado que a gente quiser. E se a gente quer um significado de preenchimento, a gente acaba produzindo o significado de preenchimento e realizando essa imagem representativa do preenchimento. O grande problema que causa as grandes patologias psíquicas é que a gente não se questiona até que ponto essa imagem que produzimos ela está de fato preenchendo a nossa necessidade, ou se é uma representação efêmera do preenchimento. E o que eu sempre faço, e o que o processo terapêutico de um modo geral faz, é esse convite para que possamos perguntar aos símbolos e às imagens que temos se elas estão de fato preenchendo a nossa necessidade, o nosso desejo. Porque muitas vezes essas necessidades, essas imagens que a gente produz, elas estão mais realizando a necessidade de ser um ser social do que uma realização plena do desejo. Porque a realização plena do desejo tem que passar pela dor. Né? A dor, sentir a dor da fratura, né? E essa dor, aquilo que eu falei, vai passar por uma significação de morte. A gente tem um conceito social de evitação da dor, de evitação da morte. Então há uma tendência das imagens realizar essa completude novamente, mas sem passar pelo lugar que precisa passar. E sem passar pelo lugar que precisa passar, não é real. Então essas imagens, há uma grande chance delas serem imagens que estão sendo produzidas
para um preenchimento somente efêmero, somente num aspecto do sentido, e que aí não vai preencher a intuição, não vai preencher esse outro lado nosso mais profundo, que é o lado do self. Então, o grande ponto é esse. A maior parte das apropriações simbólicas que a gente faz, né, a maior parte da realidade do mundo que a gente constrói, ela está preenchendo o ego e não o self. Quando, na verdade, o caminho que temos da nossa saúde emocional e da nossa evolução enquanto ser é construir imagens que preencham o self. E esse é o nosso grande desafio, desassociar o self do ego. Porque a gente tem essa lógica de preenchimento do ego nos enganando, achando que está preenchendo o self. E aí a gente precisa entender, então, e abrir mão desse preenchimento do ego, né, de construir essa imagem que preenche o ego, e produzir essa imagem que preenche o self, que é isso que o Carl Rogers, por exemplo, vai chamar de processo de individuação. Né? Então, o processo de individuação é isso. É o que na linguagem do Jung a gente vai fazer preenchendo o self e abrindo essa... o Jung usa um termo que é um termo como se fosse uma agressão ao ego. Né? Então, fazer esse não preenchimento do ego e fazer esse preenchimento do nosso self. E aí a gente então vai chegar num estado psíquico, emocional mais saudável. Tá? Então é basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido explicar como que a gente forma a nossa realidade, como que essa realidade é uma realidade enganosa e como que a gente utiliza o universo simbólico para a produção dessa realidade enganosa. E que a gente tem que usar um outro universo simbólico, porque no final das contas nossa realidade é toda produzida pelo universo simbólico, mas aí produzir uma realidade que ela é mais coerente com o self. Porque a nossa realidade ela é mais coerente com o ego, e essa realidade coerente com o ego, ela é muito incoerente, ela está distante da realidade do self. Então é basicamente isso que eu queria trazer. Gratidão, queridos, mais uma vez.